Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o Matheus e eu espero que esteja tudo bem com você. O conteúdo que você está prestes a assistir é a sementinha, é o primeiro vídeo de um projeto. E a gente espera que esse projeto transforme, que mude para melhor a vida de muitas pessoas. Nosso principal objetivo é tornar as pessoas mais inteligentes, mostrando o caminho que deve ser trilhado para se aprender qualquer coisa de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz também. Mas antes da gente começar com o conteúdo em si, conteúdo sobre concentração que você clicou para assistir, é bom que você entenda como vai funcionar a nossa produção. Primeiro, todo vídeo vai acompanhar também uma parte escrita. E é essencial que você leia a parte escrita do vídeo, porque ele vai cobrir todo o assunto que foi discutido durante o vídeo de maneira muito mais detalhada. E além disso, existirão também conteúdos adicionais. E entre esses conteúdos, o principal são as perguntas que você vai se fazer antes de consumir o conteúdo e após você ter consumido esse conteúdo. E essas perguntas e o conteúdo adicional como um todo vão te ajudar a preparar a sua mente, o seu cérebro para aprender e principalmente a testar o seu conhecimento, a testar se você realmente aprendeu com este vídeo e a pensar em maneiras práticas de aplicar aquilo que a gente vai te ensinar. E como que você acessa esse conteúdo adicional, conteúdo escrito? Bom, existem algumas maneiras, todas elas são igualmente eficazes e todas elas são gratuitas também. Cabe a você escolher a maneira que você preferir. Primeiramente, a gente vai deixar um link na descrição desse vídeo que vai te levar a uma página para fazer o download de um PDF. Esse PDF vai ser o conteúdo adicional, o conteúdo escrito desse vídeo aqui. Além disso, você pode acessar o artigo desse vídeo no nosso site. No nosso site você não vai precisar se cadastrar em nada, nem mesmo baixar nada. Você pode ler o artigo online pelo seu navegador e acompanhar, ter acesso a esse conteúdo adicional. Ainda no nosso site, no canto superior direito, existe um botão chamado Quero melhorar o meu aprendizado. Quando você clica naquele botão, vai aparecer uma tela para você se cadastrar. Você deixa o seu e-mail e nós te enviaremos conteúdo adicional sempre que ele for produzido. Você vai saber de antemão sempre que a gente produzir algo novo e não vai perder nada, nenhuma informação que vai te deixar mais inteligente. Técnicas de aprendizado, de memória, hábitos de aprendizado. E além disso, você pode entrar também no nosso canal do Telegram. Eu não sei se você conhece o Telegram, mas ele é um aplicativo de comunicação bem parecido com o WhatsApp. Quando você entra neste canal, que também é gratuito, e o aplicativo também é gratuito, a gente vai enviar sempre lá todos os conteúdos escritos e adicionais dos nossos vídeos. Além disso, você vai poder acompanhar todos os conteúdos que foram distribuídos desde o início da nossa produção. Nesse caso aqui é o primeiro vídeo, só vai ter um conteúdo. Então, está tudo na descrição, caso tenha ficado alguma dúvida, você escolhe a melhor maneira que você preferir, mas é importante que você escolha alguma delas. Porque o conteúdo adicional, embora tenha um nome adicional, ele faz parte do vídeo. Ele deve andar de mãos dadas com o vídeo e isso vai melhorar o seu aprendizado. Dito isso, a gente pode começar com o conteúdo. Então vamos para o vídeo. Então, para o assunto do primeiro vídeo, a gente escolheu falar sobre a concentração. A gente sabe que hoje muitas pessoas enfrentam o problema da dificuldade de se concentrar. E por que isso acontece? Bom, um dos motivos é que a gente vive em uma época em que nós somos bombardeados por um mar de informações o tempo todo. Existem milhares e milhares de informações competindo pela nossa atenção. As nossas redes sociais, as mensagens, o nosso trabalho, as tarefas da escola, as tarefas da faculdade, enfim. E por conta disso, a maioria das pessoas criou o péssimo hábito de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí as pessoas simplesmente desaprenderam, esqueceram como se concentrar. Só que o foco, a habilidade de se concentrar, é um requisito para você conseguir aprender qualquer coisa de maneira eficaz. E para te ajudar a melhorar a sua concentração, a gente preparou 2 dicas. E essas 2 dicas resolvem os 2 maiores problemas que as pessoas enfrentam quando o assunto é concentração. A primeira delas vai te ajudar a como começar a se concentrar. E a segunda, a como manter a concentração por um tempo adequado para que você possa ser produtivo. Bom,
Então, sem mais delongas, a gente pode começar com a primeira dica. E a primeira dica trata da pergunta: como começar a se concentrar? E o problema para começar a se concentrar em alguma tarefa é conhecido como procrastinação. E sobre a procrastinação, existem basicamente dois tipos de pessoas. O primeiro é o tipo de pessoa que tem a procrastinação praticamente como se fosse um modo de vida. É o tipo de pessoa que deixa toda a tarefa importante para a última hora. E aí, quando o prazo está ficando apertado, a pessoa tem que correr, tem que fazer meio de qualquer jeito para conseguir entregar. Eu mesmo fui um exemplo desse tipo de pessoa durante boa parte da minha vida escolar. E eu sei que tem muita gente que faz isso também. Que é deixar para estudar para as provas de última hora. Por quê? Porque aí não dá tempo de esquecer para a prova. Só que o problema, se você foi como eu, é que chega uma hora da nossa vida em que a gente percebe que estudou errado durante a vida inteira. E infelizmente, geralmente é na hora do vestibular. A gente percebe que não aprendeu nada e isso acontece de fato. Porque todo conhecimento adquirido dessa maneira é transitório. Ele vai embora muito rápido. Ou seja, é muito importante que você não faça isso. E se você tiver esse problema, é importante que você resolva, porque você corre o risco de não aprender nada. Quantas pessoas passam anos e anos, 5 anos numa faculdade, para sair de lá sem saber nada? Então é importante que você resolva esse problema. E o segundo tipo de pessoa é a pessoa que procrastina com tarefas específicas. Geralmente são aquelas tarefas que a pessoa não faz muito bem. E aí a pessoa começa a inventar desculpas para ela mesma, dizendo que não tem talento, que não nasceu para isso, que por mais que não seja bom nessa tarefa, é bom em outras. E a tendência é a pessoa ir ficando cada vez pior, porque ela nunca tira tempo para resolver os problemas dela com aquilo. E não importa qual tipo de pessoa você seja, tá? As pessoas procrastinam basicamente por dois motivos. Não importa se é com tudo ou se é com algumas tarefas específicas, são dois motivos que fazem as pessoas procrastinarem. O primeiro é por sentir um desejo ardente, uma vontade de fazer alguma outra coisa. Você sabe que você tem que trabalhar, você sabe que você tem que fazer, que você tem que estudar, que você tem que aprender, mas você sente vontade de fazer alguma outra coisa, de mexer nas redes sociais, de jogar videogame, de sair, enfim. E o segundo motivo que fazem as pessoas procrastinarem é o medo. Muita gente sente aversão de verdade de algumas tarefas. Talvez por achar que a pessoa vai fracassar, por achar que vai ser uma tarefa frustrante, a pessoa fica tentando evitar aquilo ao máximo, tá? Então são esses os dois motivos que fazem as pessoas procrastinarem. E não importa qual seja o seu motivo. Se você quer parar de procrastinar, a primeira coisa que você precisa saber é cultivar o hábito de reconhecer quando você começa a procrastinar. E fazer isso é mais difícil do que parece. Porque quando a procrastinação se torna um hábito, ela se torna automática. Você faz isso de maneira inconsciente, sem perceber que está fazendo. Mas é importante que você fique tentando conhecer a si mesmo e saber quando você entra no modo procrastinação. Porque é somente quando você consegue reconhecer rápido, quase automático, que você entra no modo procrastinação e você consegue entender por que você está procrastinando, que você consegue resolver, dar os primeiros passos para resolver e acabar com esse problema. Então, uma vez que você aprende a reconhecer de maneira automática isso, eu tenho uma boa notícia para te dar. A boa notícia é que boa parte do que faz uma tarefa parecer ser prazerosa ou então parecer ser dolorosa não passa de um impulso que vai embora rápido. E sobre esse assunto existe um estudo muito interessante. Ele foi realizado nos Estados Unidos com os chamados math phobes. É o termo em inglês para falar sobre as pessoas que têm fobia de matemática. O simples fato delas pensarem em matemática, pensarem em fazer contas, em trabalhar com quantidades, deixa elas malucas. Talvez, inclusive, você seja ou talvez você conheça uma pessoa que é assim. E o que esse estudo mostrou, através de exames de neuroimagem, exames que mostram quais áreas do cérebro da pessoa está ativa, mostrou que quando elas ficam sabendo que elas vão ter que trabalhar com matemática, vão ter que fazer alguma matemática, o circuito de dor do cérebro delas acende. Ou seja, de fato aquilo está causando dor nelas. Isso mostra pra gente que existem tarefas que de fato são capazes de causar dor na gente. E qual que é a boa notícia? É que a dor está na antecipação.
Porque quando aquelas pessoas começavam a de fato trabalhar com matemática, fazer a conta, fazer o que elas tinham que fazer, a dor desaparecia. Então a dor estava no medo. E isso comprova o que uma especialista em procrastinação, a Rita Emmett, diz. O pavor de realizar uma tarefa consome mais tempo e mais energia do que a tarefa em si, na maioria das vezes. Então, sabendo disso, sabendo que o problema, na maioria das vezes, está na antecipação, não na tarefa em si, o que você precisa fazer é fácil, fica óbvio. Você só tem que começar. Mas você não precisa começar com muito. Você não precisa começar com horas e horas naquela tarefa. Você pode utilizar a técnica dos 5 minutos. E a premissa dessa técnica é a seguinte: não importa o quão dolorosa seja uma tarefa, qualquer pessoa é capaz de aguentar 5 minutos nela. Então, da próxima vez que você se pegar procrastinando, e isso depois de você ter adquirido o hábito de conseguir reconhecer de maneira automática que você está no modo procrastinação, da próxima vez que você se encontrar dessa maneira, você vai pegar um cronômetro, vai ligar ele e vai trabalhar naquela tarefa por 5 minutos. Após esses 5 minutos, você pode fazer uma pausa, e aí depois da pausa você volta mais 5 minutos e vai fazendo isso. E a questão aqui não é que esses 5 minutos sejam os mais produtivos possíveis. Você não precisa aprender tudo em blocos de 5 minutos. O principal objetivo dessa técnica é te mostrar que talvez a tarefa não seja tão ruim quanto você pensava. É fazer você sentir aquela experiência de ter o seu circuito de dor apagando. E você vê que a tarefa não é tão dolorosa assim. E uma vez que fique fácil você trabalhar nela por 5 minutos, você pode dar um passo à frente e utilizar a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma das ferramentas de gerenciamento de tempo e produtividade mais eficazes que existem. É a técnica que eu uso para os meus estudos, para fazer o roteiro dos vídeos, para trabalhar, enfim. E ela consiste da seguinte maneira, ela funciona da seguinte maneira. Você vai trabalhar de maneira focada, seja lá no que você tem que fazer, a sua tarefa, por 25 minutos. Após esses 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Aí depois da pausa, você faz mais 25 minutos de maneira focada, e mais uma pausa de 5 minutos, você entendeu mais ou menos como funciona, né? E cada sessão dessa, de foco, 25 minutos, mais pausa 5 minutos, é chamado de um Pomodoro. Após 4 Pomodoros, ou seja, após 4 sessões de trabalho focado por 25 minutos, você pode fazer uma pausa maior, uma pausa de mais ou menos 15 minutos, enfim, 20 minutos, para você recuperar, para você descansar. Faz essa técnica, experimenta ela, você vai perceber que você vai ser muito mais produtivo e você vai conseguir estudar e aprender durante muito mais tempo. Existem aplicativos hoje de celular, procura lá na sua loja de aplicativos, Pomodoro, com certeza vai ter um aplicativo gratuito para você implementar essa técnica. Existe um site que é o site que eu uso, vou deixar na descrição também, que é o Pomofocus. Ele implementa a técnica Pomodoro, você pode fazer algumas customizações, existem ferramentas de estatísticas, enfim. Não importa como você implementa a técnica, se você usa um cronômetro de cozinha, ou se você usa o seu celular, se você usa um site, um aplicativo específico. Utilize a técnica e você vai ver a sua produtividade aumentar muito. E agora uma dica importante. Conforme você vai fazendo isso, você vai ficando bom em sustentar o seu foco por mais tempo. Mas mesmo que você consiga trabalhar por mais de 25 minutos, eu aconselho você a não avançar muito, não passar de 40 minutos, tá? Sempre faça pausas entre os seus estudos, no máximo 40 minutos de trabalho focado. Porque o nosso cérebro ele vai acumulando toxinas conforme a gente vai ficando concentrado em uma coisa. E essas pausas ajudam a fazer uma limpeza dessas toxinas e fazem você pensar melhor, raciocinar melhor, tá bom? Então essas são as duas técnicas que eu te aconselho para você começar a se concentrar. E assim a gente resolveu o primeiro problema de como começar a se concentrar. A gente aprendeu que a maior parte do problema está na antecipação e que a gente só tem que começar. Para começar a gente pode usar a técnica dos 5 minutos, uma vez que fique fácil a gente usa a técnica do Pomodoro, tá? E assim a gente pode ir para o segundo problema e a segunda dica, que é como manter a concentração por determinado tempo para que você possa ser produtivo. Se você quer conseguir manter a sua concentração por determinado tempo, o que você tem que fazer é eliminar as fontes de distração que impedem você de se manter concentrado.
E as fontes de distração que existem geralmente podem ser enquadradas em 3 categorias. A primeira delas é o seu ambiente. E essas distrações estão relacionadas a tudo aquilo que está ao seu redor. O seu celular, a TV, a internet, as suas redes sociais, talvez barulhos que estejam no seu ambiente, que te impeçam de se concentrar. Você tem que eliminar tudo isso, tudo que está no seu ambiente que te impede de se manter concentrado. Outra coisa que você deve se preocupar é que antes de começar a se concentrar, você deve ter em mãos, fácil, todo o material que você vai precisar para o seu aprendizado. As canetas, os cadernos, os livros, enfim, os artigos, os sites que você vai ter, para que você não perca tempo procurando essas coisas depois que você começou. Isso vai impedir você de se concentrar. E o importante aqui é você ser honesto e sincero com você mesmo, para eliminar essas distrações e não ficar dando desculpas para você mesmo do tipo: eu aprendo melhor, eu estudo melhor com a TV ligada, eu estudo melhor com esse vídeo no YouTube, eu aprendo melhor ouvindo determinada música. Você tem que tomar muito cuidado e avaliar de maneira objetiva se realmente essas coisas estão ajudando você a se manter concentrado. Na maioria das vezes, a gente usa essas coisas como desculpas para ficar se dando doses de distração de tempo em tempo. E aí isso vai prejudicando o nosso aprendizado, vai prejudicando a nossa concentração. A segunda fonte de distração está na tarefa. E a tarefa é o método que você usa para aprender. E a chave aqui é você dar preferências para tarefas que requerem a sua atenção de maneira ativa. Como assim? Por exemplo, é muito fácil se distrair com a leitura, né? Com certeza você já deve ter tido essa experiência, né? De estar lendo alguma coisa, aí você chega no final da página, você não faz ideia do que você acabou de ler. Ou então você assiste uma aula inteira no YouTube ou uma aula inteira presencial e quando termina a aula você não faz ideia também do que você acabou de ver. E o segredo para eliminar esses problemas é transformar as tarefas passivas, ou seja, leitura, assistir uma aula, em tarefas ativas. Como que você pode fazer isso? Uma maneira muito boa é fazendo anotações, explicando com as suas próprias palavras o que você acabou de ler ou o que você está aprendendo. Mas com a anotação é importante tomar muito cuidado para não se tornar um copista. Porque quando você para de pensar, para de gastar energia cognitiva e simplesmente copia o que está no livro para sua folha ou escreve o que o professor acaba de falar para sua folha, você também não está aprendendo e você também está distraído. Então é importante que você faça isso com as suas próprias palavras. Outra técnica muito interessante é você criar perguntas sobre aquilo para você mesmo responder depois. Para você responder depois que terminar a leitura, para você responder depois que terminar a aula, tá? Você vai anotando com perguntas e no final você responde para você mesmo. Assim você vai evitar de se distrair com a tarefa. E existe um terceiro tipo de fonte de distração que é muito mais difícil de se lidar, que é a sua própria mente. É muito mais fácil trabalhar, é muito mais fácil aprender e estudar com uma mente calma, uma mente que funciona de maneira clara, do que com uma mente que está ansiosa, uma mente que está repleta de pensamentos negativos, uma mente cansada. Então se você está com algum problema que fica te atormentando e você pode resolver, talvez seja melhor fazer uma pausa no seu aprendizado para resolver esse problema e depois você volta para aprender com uma mente mais descansada, uma mente mais aliviada e menos ansiosa. Mas tem problemas que não estão ao nosso alcance resolver no momento. E esses são os mais difíceis e aqui não existe segredo. Você vai ter que aprender a lidar com eles e tentar aprender mesmo assim. Eu não estou falando que você tem que ignorar os seus problemas, mas você tem que reconhecer que esses problemas estão fora do seu alcance e resolver agora. E que você não pode deixar que algo que está fora do seu controle atrapalhe o seu aprendizado. Bom, e assim a gente finaliza a segunda dica de como se manter concentrado por um tempo adequado, né? A gente viu que você deve saber eliminar as fontes de distração de 3 tipos diferentes, seja do seu ambiente, seja da tarefa e seja da sua mente. Quanto menos fontes de distração você tiver, por mais tempo você vai conseguir se manter concentrado e aprendendo de maneira eficaz. Assim a gente vai chegando ao final desse vídeo, nosso primeiro vídeo, e mais uma vez, seja muito bem-vindo não apenas
a esse canal, não apenas a esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao projeto Aprendizagem Acelerada. Nosso objetivo é fazer você aprender melhor e é fazer você se tornar uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais independente em relação ao seu aprendizado, tá? Você pode ajudar a gente também se inscrevendo no canal, clicando no botão de gostei, e assim a gente termina o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima! Bom, antes da gente terminar, eu quero ressaltar mais uma vez a importância de você acessar o conteúdo escrito e adicional deste vídeo aqui. Eu já expliquei no início do vídeo as opções que você tem para acessar esse conteúdo. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode olhar a descrição desse vídeo aqui, lá estará explicado mais uma vez os procedimentos para você acessar esse conteúdo. É muito importante que você o acesse. O conteúdo vai te ajudar a aplicar de maneira prática. Ele está cobrindo o conteúdo de maneira mais detalhada. Existem perguntas que vão te ajudar a aprender melhor e a reter o material. Então não deixe de acessar esse conteúdo, tá bom?